O sol mal tinha nascido nas praias da Indonésia. Turistas do mundo inteiro aproveitavam o dia seguinte ao Natal, relaxando na areia. O mar estava incrivelmente calmo e o clima era de total tranquilidade. Mas a 160 quilômetros da costa de Sumatra, nas profundezas escuras do Oceano Índico, a Terra estava prestes a sofrer uma fratura colossal. Exatamente às 7h58 da manhã, a placa tectônica da Índia deslizou abruptamente sobre a placa da Birmânia, gerando uma ruptura de 1.300 quilômetros de extensão no solo oceânico. Para vocês terem uma ideia, o chão se moveu com tanta violência que o planeta inteiro vibrou, alterando sutilmente a rotação da própria Terra. Cientistas em estações de monitoramento registraram um terremoto devastador de magnitude 9,1, o terceiro maior já documentado na história da humanidade. O tremor na Indonésia durou quase 10 minutos, liberando a energia equivalente a 23 mil bombas atômicas. Esse movimento vertical empurrou bilhões de toneladas de água para cima em um piscar de olhos, criando uma ondulação invisível e letal na superfície do oceano. O verdadeiro perigo tinha acabado de nascer, mas quem estava na costa aproveitando as férias ainda não fazia ideia do que estava por vir. Seja muito bem-vindo ao Lente Curiosa. Aqui nós exploramos histórias reais, acontecimentos impressionantes e curiosidades que mostram como a realidade pode ser muito mais surpreendente do que qualquer filme. Então já se inscreve no canal e ative as notificações, porque o desastre que começou no fundo do mar estava prestes a dar seus primeiros sinais na Terra. Enquanto a onda se deslocava invisível pelo oceano profundo, algo extraordinário começou a acontecer em terra firme. Minutos antes do impacto, os animais começaram a agir de forma bizarra, pressentindo a catástrofe iminente através de vibrações de baixa frequência que os humanos não conseguem ouvir. Elefantes usados no turismo na Tailândia começaram a trombar e correram em direção às colinas mais altas, levando com eles alguns turistas sortudos. Bandos imensos de pássaros levantaram o voo simultaneamente, abandonando as árvores da costa em direção ao interior das ilhas. Mas infelizmente a maioria dos seres humanos ignorou esses avisos claros da natureza. Logo em seguida, a água começou a recuar da costa de forma abrupta e assustadora, expondo centenas de metros do fundo do mar que nunca haviam sido vistos antes. Barcos pesqueiros encalharam instantaneamente na lama e milhares de peixes ficaram se debatendo na areia seca. Em vez de fugirem para os pontos mais altos, centenas de turistas e moradores caminharam em direção ao mar recuado para recolher os peixes e fotografar o fenômeno inédito, sem saber que aquele recuo era o gatilho final do desastre. No oceano profundo, a onda viajava na velocidade impressionante de um avião a jato, cruzando o mar a 800 km por hora. Conforme ela se aproximava da água rasa da costa, a frente da onda desacelerava rapidamente, mas toda a massa de água que vinha atrás começou a se acumular, ganhando uma altura monstruosa. A calmaria matinal terminou abruptamente quando um estrondo mortal, parecido com o rugido ensurdecedor de um trem de carga, ecoou no horizonte. Uma parede de água escura misturada com lama, pedras e detritos do fundo do mar surgiu avançando contra a costa de Banda Aceh, na Indonésia. Não era uma onda perfeita e limpa de surfista, mas sim uma massa de água sólida com mais de 30 metros de altura que avançava de forma implacável. O tsunami engoliu a costa em questão de segundos, transformando ruas movimentadas em rios de lama violentos. Carros, caminhões, árvores e hotéis inteiros de concretos foram arrancados das fundações como se fossem feitos de papel. A força avassaladora da água transformou pedaços de madeira e metal em armas mortais que destruíram tudo no caminho. Quem tentou correr a pé ou de carro foi rapidamente engolido pela correnteza violenta, que avançava quilômetros terra adentro sem dar nenhuma chance de escape. Enquanto a Indonésia era devastada, a onda continuou sua rota de destruição pelo Oceano Índico, atingindo a Tailândia cerca de 1 hora depois com uma força impressionante. Na praia de Phuket, a jovem britânica Tilly Smith, que na época tinha apenas 10 anos, salvou a vida de mais de 100 pessoas por causa de uma aula de geografia. 2 semanas antes, ela havia aprendido na escola que o recuo repentino do mar e a presença de bolhas na água eram sinais claros de um tsunami. Ao notar o comportamento
afastamento do mar, Tilly começou a gritar desesperadamente para sua família e para os turistas saírem da praia, permitindo que o hotel fosse evacuado minutos antes da onda gigante destruir toda a faixa de areia. Mas em outras praias da Tailândia, o cenário foi trágico, e foi ali que a turista espanhola Maria Belón viveu o pior momento da sua vida. Ela estava relaxando na borda da piscina do hotel com seu marido e seus 3 filhos pequenos quando ouviu o impacto. Em segundos, Maria foi engolida por uma torrente escura e arrastada por quilômetros debaixo da água, colidindo contra galhos e destroços. Mesmo sofrendo ferimentos graves que quase a levaram à morte, ela conseguiu emergir e se segurar em uma árvore, travando uma luta desesperada para reencontrar sua família viva. Uma saga real tão impactante que anos mais tarde foi retratada no famoso filme de Hollywood, O Impossível. De volta à costa arrasada da Indonésia, o cenário era de destruição total. Outras histórias de sobrevivência milagrosa começaram a surgir dos escombros. Um menino de apenas 7 anos chamado Martunis foi arrancado de sua casa pela força das águas e acabou se separando de toda a sua família. Ele foi arrastado para uma área de manguezal isolada e conseguiu surpreendentemente sobreviver sozinho por 21 dias seguidos, enfrentando o sol escaldante e as tempestades. Martunis se alimentou apenas de poças de águas da chuva e de pacotes de macarrão instantâneo que encontrava flutuando nos destroços ao seu redor. Durante todo esse período de isolamento, ele vestiu uma camisa oficial da seleção portuguesa de futebol. Quando foi finalmente resgatado por jornalistas britânicos 3 semanas após o desastre, sua imagem com a camisa de Portugal correu o mundo e comoveu o craque Cristiano Ronaldo. O jogador viajou pessoalmente para a Indonésia para conhecer o menino, financiou toda a reconstrução da sua casa e garantiu seus estudos, criando um vínculo que mudou a vida do jovem sobrevivente para sempre. O caos absoluto na região durou longas horas, com múltiplas ondas sucessivas golpeando a costa e isolando províncias inteiras do resto do planeta, destruindo pontes, estradas e torres de comunicação. Quando a água finalmente recuou de volta para o oceano, revelou um cenário completamente apocalíptico e desolador. Cidades inteiras como Banda Aceh pareciam ter sido devastadas por um bombardeio em massa de uma guerra nuclear, restando apenas as estruturas de algumas poucas mesquitas de pé em meio ao deserto de lamas e escombros. O tsunami de 2004 se consolidou como a maior e mais letal catástrofe natural do século XXI, ceifando a vida de mais de 170 mil pessoas, isso apenas na Indonésia. No total, o desastre vitimou mais de 230 mil pessoas e deixou milhões de desabrigados, espalhando destruição por outros 13 países banhados pelo Oceano Índico, incluindo Sri Lanka, a Índia e até mesmo nações da costa leste africana como a Somália, a milhares de quilômetros de distância do epicentro do tremor. Nos dias seguintes à tragédia, o medo de epidemias, doenças causadas pela água contaminada e pela falta de alimentos gerou uma nova corrida contra o tempo para salvar os sobreviventes, feridos e isolados. Mas o verdadeiro legado histórico nesse dia doloroso não foi marcado apenas pela destruição e pela perda de tantas vidas. Diante da magnitude inédita da tragédia, a comunidade internacional se uniu na maior e mais rápida operação de ajuda humanitária global já registrada na história contemporânea. Bilhões de dólares em doações públicas e privadas foram arrecadados em poucos meses para enviar equipes de resgates, hospitais de campanha, alimentos e engenheiros, permitindo a reconstrução de vilas e cidades inteiras do absoluto zero. Cientistas, geólogos e governos de todo o mundo compreenderam que a falta crônica de informação e a ausência de um aviso prévio foram as maiores culpadas pela quantidade massiva de mortes na região. Por causa disso, uma grande coalizão internacional instalou o sofisticado sistema de alerta de tsunami no Oceano Índico. Esse sistema conta hoje com boias de alta tecnologia, sensores de pressão ancorados no fundo do mar e redes de comunicação via satélite, capazes de detectar qualquer variação de pressão milimetricamente na água e alertar as populações litorâneas em poucos minutos através de sirenes e mensagens de celular. Hoje as praias da Indonésia e da Tailândia estão completamente reconstruídas, repletas de resorts
e cheias de vida novamente. Mas os memoriais silenciosos espalhados por toda a costa deixam um aviso eterno para as próximas gerações. A natureza pode ser fascinante, mas nunca devemos ignorar os sinais de sua força avassaladora. Se você gostou de conhecer os detalhes dessa história de superação e força da natureza, não saia do vídeo sem deixar o seu like. E claro, se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever agora mesmo para não perder os próximos mistérios e relatos surpreendentes aqui do Lente Curiosa. Muito obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!